Salmo de número 4, versículo 4. Você já ouviu aquela expressão que diz o seguinte: será que fulano consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Minha pergunta para você realmente é essa: você tem consultado o seu travesseiro esses dias? Quando a gente deita para dormir e descansar, normalmente, ou quando há uma ansiedade no nosso coração, ou enfim, a gente para e dá uma refletida sobre como foi o nosso dia. E isso é normal e deve acontecer. O problema é quando isso se torna algo que vem para tirar o nosso sono. Então, o que tira o nosso sono? Aqui eu poderia citar muitas coisas, mas aí você pensa, o que tem tirado o seu sono? Quando o salmista diz que nós precisamos consultar o travesseiro, o nosso coração, e depois sossegar, ele está querendo dizer que, beleza, é normal nós pararmos e fazer uma reflexão sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Mas, depois disso, nós precisamos sossegar, descansar e dormir. Então não é uma autorreflexão que vai fazer tirar o seu sono, porque isso é excesso de futuro e não vai te deixar nem dormir naquele dia. É uma reflexão de que, peraí, o que eu preciso fazer aqui, o que eu preciso ponderar aqui, o que eu preciso mudar em relação ao que eu fiz no meu dia hoje. Esse salmo, o contexto dele é Davi clamando ao Senhor pela oposição que ele estava recebendo, pelos inimigos que ele estava se levantando contra ele. Por isso o texto começa a falar, no versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo ele vai usar essa mesma expressão em Filipenses 4, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. O que ele está querendo dizer com isso? Que, ok, é uma ira de uma indignação em relação a algo que está fora do padrão estabelecido por Deus na minha vida. Essa perseguição que Davi estava recebendo estava fora desse padrão. Então era uma ira de indignação àquilo que estava acontecendo na vida dele, diante do plano que Deus tinha para ele. E não pequem, não deixe que a ira se torne pecado. Por isso, o versículo continua dizendo para nós: consulte seu travesseiro. Beleza, você está irado? Consulte seu travesseiro. Vê se aquela ira é uma ira de uma indignação em relação a algo que Deus já estabeleceu, ou se é uma ira que, se você dormir, se o sol se pôr e você dormir, ela vai se tornar ao invés de uma simples indignação, vai se tornar um rancor, uma raiva, algo destrutivo. Então faça essa análise no travesseiro todos os dias, para que você não peque, e depois de fazer isso, sossegue seu coração, ofereça sacrifício de justiça, como diz o verso. O que é isso? O sacrifício de justiça é a sua vida. Ofereça a sua própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o que diz Romanos 12. E, por fim, ele diz que nós precisamos daí então confiar no Senhor. Mais uma vez a confiança no Senhor passando sobre a nossa vida. Então 3 passos, queridos. A ira em relação a uma indignação na sua vida de coisas que não estão dando certo por aquilo que Deus estabeleceu. Se há, coloque sua cabeça no travesseiro antes de descansar. Resolva isso. Se for algo relacionado a alguém, ao seu cônjuge, ao seu filho, resolva antes de dormir. Porque se o sol se pôr e isso não for resolvido, aquilo que era uma ira de uma indignação para resolver uma situação pode se tornar uma ira ruim, amarga, de uma raiva, de um rancor, e aí fica muito mais difícil de tratar. E o último conselho: sossegue. Durma, descanse. Descanse no Senhor e confie nele. Amém? Deus abençoe sua vida. A minha oração é que o Senhor nos ajude a colocar a nossa cabeça no travesseiro e sossegar e descansar.